Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a segunda parte de Relações Fundamentais da Trigonometria. São 12 questões e eu dividi em duas partes. Não se esqueça de conferir aqui no meu canal a primeira parte da questão 1, a questão 6 e esta aqui, a segunda parte da questão 7, a questão 12. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 7. Então vamos lá. FEI São Paulo. Sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Determine o desenvolvimento do produto P igual a, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, está dizendo, sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Então, nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. Este ponto aqui, pessoal, é 0. Este ponto é π. Este ponto é π sobre 2. E este ponto é 3π sobre 2. Lembrando, pessoal, que este é o primeiro quadrante, este o segundo quadrante, este o terceiro quadrante e este o quarto quadrante. Então, está dizendo que x é tal que 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2. Então, 0 é menor que x, x é menor que π sobre 2. Isso significa que o ângulo x ele é maior que 0 e ele é menor que π sobre 2. Ou seja, pessoal, o ângulo x ele encontra-se no primeiro quadrante. Isso significa, pessoal, que qualquer seja o valor que x assuma, no cosseno, no seno ou na tangente, ele será sempre positivo. O primeiro quadrante no seno, no cosseno e na tangente, ele é sempre positivo. Vamos ver aqui. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente, onde nós temos o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, é até bem simples de memorizar. No seno será positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno será positiva a parte direita do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o quarto quadrante. E na tangente será positivo uma diagonal da direita para a esquerda, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. O resto será negativo. Portanto, pessoal, observe que tanto no seno, no cosseno e na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Então, sabe-se que x é tal que 0 é menor que x, x é menor que π sobre 2, isso significa que será positivo.
pessoal, está dizendo, determine o desenvolvimento do produto. P é igual, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x. Fecha parênteses. Então aqui, pessoal, nós vamos aplicar as identidades trigonométricas e substituir os valores da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. P é igual ao seno de x vezes o cosseno de x vezes a tangente de x, que é, pessoal, o seno sobre o cosseno. Então, o seno de x sobre o cosseno de x, vezes a cotangente de x, que é, pessoal, o inverso da tangente de x, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x, vezes o cosseno de x sobre o seno de x, vezes o secante de x, que é 1 sobre o cosseno de x. Vezes o cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x. Então, P é igual o seno de x vezes o cosseno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno de x sobre o seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x. Aqui, pessoal, seno de x vezes o seno de x, o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x, vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x. Sobre, aqui, pessoal, o cosseno de x vezes o seno de x vezes o cosseno de x vezes o seno de x. Vamos começar aqui com o seno. Seno de x vezes o seno de x é o seno ao quadrado de x, vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x. P é igual seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é 1. Ou seja, determine o desenvolvimento do produto P é igual a, abre parênteses, seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, secante de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x, fecha parênteses. P é igual a 1. Bom, pessoal, essa questão é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós temos que substituir as identidades trigonométricas da tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Também aqui tomar cuidado na hora das operações para não correr o risco de errar a questão. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 8. Então, vamos lá.
Calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Z é igual a secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Bom, pessoal, eu quero saber o valor da expressão z, que é igual a secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos simplificar esta expressão. Z é igual a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Menos cosseno de x sobre tangente de x, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Mais a cotangente de x. A cotangente de x ela é o inverso da tangente de x, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x. Z é igual a 1 sobre o cosseno de x menos o cosseno de x. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o denominador comum é o cosseno de x. Então eu coloco sobre o cosseno de x. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1 vezes 1, 1. Menos, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes o cosseno de x, é o cosseno ao quadrado de x, sobre seno de x sobre o cosseno de x, mais o cosseno de x sobre o seno de x. Aqui nós temos uma soma envolvendo frações, onde o denominador comum será o cosseno de x vezes o seno de x. Então eu coloco cosseno de x vezes o seno de x. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x é o seno de x, vezes o seno de x é o seno ao quadrado de x, mais cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo seno de x é o cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x. Vamos continuar aqui. Z é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então aqui, pessoal, nós temos 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então nós vamos isolar o seno de x. O seno de x, seno ao quadrado de x, é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos o cosseno ao quadrado de x. Então, pessoal, observe que 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir este valor. 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x,
sobre o cosseno de x sobre, ou seja, dividido pelo seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Observe, pessoal, que nós temos a identidade trigonométrica seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, nós vamos substituir o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Z é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x dividido por 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Aqui nós temos uma divisão envolvendo frações, onde eu irei manter a primeira fração. Então, seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x. Esta divisão vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. É 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x, fica o cosseno de x vezes o seno de x sobre 1. Não precisa pôr. Então, pessoal, z é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno de x vezes seno de x. Eu tenho o cosseno de x dividido e o cosseno de x multiplicando, então eu corto. Ficou o seno ao quadrado de x vezes o seno de x, que é o seno elevado ao cubo de x. Então, z é igual seno elevado ao cubo de x. O enunciado, pessoal, está dizendo que o seno de x é igual a 3 sobre 5. Então, 3 sobre 5, entre parênteses, elevado ao cubo. Z é igual 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 27, sobre 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, que é 25, vezes o 5, 125. Portanto, calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3 sobre 5. Z é igual secante de x menos cosseno de x sobre tangente de x mais cotangente de x. Z é igual a 27 sobre 125. Bom, pessoal, para resolver esta questão, nós utilizamos a identidade trigonométrica do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, e também a tangente de x e a cotangente de x. É sempre bom, pessoal, simplificar a expressão o máximo que puder antes de substituir os valores. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 9. Então, vamos lá. Calcule o valor da expressão x é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A é menor que π sobre 2. Bom, pessoal, eu quero saber o valor da expressão x é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A. É o que eu quero saber. Está dizendo, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A e A é menor que π sobre 2. Então aqui, pessoal, nós vamos olhar no ciclo trigonométrico.
onde nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, onde este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. No ciclo trigonométrico, este ponto é 0, este ponto é π, este ponto é π sobre 2 e este ponto 3π sobre 2. Então, pessoal, observe que está dizendo 0 é menor que A é menor que π sobre 2. Então, 0 é menor que A e A é menor que π sobre 2. Isso significa, pessoal, que o ângulo A ele é maior que 0 e o ângulo A ele é menor que π sobre 2. Ou seja, o ângulo A ele está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Se o ângulo A está no primeiro quadrante, isso significa que qualquer que seja o valor de A no seno, no cosseno ou na tangente, ele será sempre positivo. Por quê, pessoal? O primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, ele é sempre positivo. Vamos ver aqui. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente, onde nós temos o eixo x e o eixo y, o eixo x, o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, é até bem simples de memorizar. No seno, será positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno, será positiva a parte direita do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o quarto quadrante. E na tangente, será positiva uma diagonal da direita para a esquerda, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. O resto, pessoal, será negativo. Então, observe que tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Então, se o A ele é maior que 0 e é menor que π sobre 2, ele está no primeiro quadrante. Isso significa que ele será sempre positivo, pois o primeiro quadrante é sempre positivo. Agora que nós sabemos que o A será sempre positivo, vamos para a expressão x é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A. Aqui nós vamos substituir os valores do cossecante de A e secante de A. Então, x é igual cossecante de A é 1 sobre o seno de A menos o seno de A sobre secante de A, que é 1 sobre o cosseno de A. Menos o cosseno de A. X é igual, aqui, pessoal, 1 sobre o seno de A menos o seno de A sobre 1 sobre o cosseno de A menos o cosseno de A. Nós vamos substituir os valores do seno de A e do cosseno de A. O enunciado já está dando o valor do cosseno de A, que é 1 sobre 2. Então, vamos descobrir aqui o seno de A.
Para isso, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A é sempre igual a 1. Então, pessoal, eu quero descobrir o seno de A, nós vamos isolar aqui o seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A mais... Eu vou substituir o valor do cosseno de A, que o enunciado está dando, que é 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 2 é o cosseno ao quadrado de A, então, entre parênteses, elevado ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado de A mais, abre parênteses, 1 sobre 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, sobre 2 ao quadrado é 4, é igual a 1. Seno ao quadrado de A é igual a 1. O 1 sobre 4, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 1 sobre 4. Seno ao quadrado de A é igual a 1 menos 1 sobre 4. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o denominador comum é o 4. Sobre 4. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Seno de A é igual a 4 menos 1, 3 sobre 4. Aqui, pessoal, eu tenho potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, seno de A é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, o seno de A ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora que eu tenho o valor do seno de A e do cosseno de A, que o enunciado está dando, vamos substituir na expressão. X é igual a 1 sobre o seno de A, 1 sobre... O seno de A eu descobri que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, menos o seno de A, que é raiz de 3 sobre 2, sobre 1 sobre o cosseno de A, que o enunciado está dizendo que é 1 sobre 2. 1 sobre 2, menos o cosseno de A, que é 1 sobre 2. Vamos continuar aqui, pessoal. X é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Aqui, pessoal, 1 sobre raiz de 3 sobre 2, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter aqui 1. A divisão ela vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador dessa fração. É raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Menos raiz de 3 sobre 2. Sobre 1 sobre 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Novamente aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter o 1. A divisão ela vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador dessa fração. É 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, ou somente 2. Menos 1 sobre 2. Então, x é igual
1 vezes 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos uma subtração envolvendo frações, onde o denominador comum é raiz de 3 vezes 2. Então eu coloco sobre raiz de 3 vezes 2. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Raiz de 3 vezes 2 dividido por raiz de 3 é 2, vezes 2, 4. Menos raiz de 3 vezes 2 dividido por 2, raiz de 3, vezes raiz de 3, eu elimino as raízes, fica somente o 3. Sobre, ou seja, dividido por 1 vezes 2 é 2, menos 1 sobre 2, onde novamente nós temos uma subtração envolvendo fração. E aqui o denominador comum será o 2. Então eu coloco sobre o 2. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então, x é igual. 4 menos 3 é 1 sobre raiz de 3 vezes 2, dividido, aqui pessoal, nós temos uma divisão envolvendo frações, onde eu vou manter a primeira fração, então vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2, aqui vai virar uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador. Aqui pessoal, 4 menos 1 é 3 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 3. X é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes 2 vezes 2 sobre 3. Nós podemos simplificar 2 que está multiplicando, 2 que está dividido, corto. Fica 1 sobre raiz de 3 vezes 3. X é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes 3. Pessoal, nós temos uma raiz no denominador, então eu tenho que racionalizar. Como é, pessoal, racionalizar? Eu tenho 1 sobre raiz de 3 vezes 3. Então eu vou multiplicar o numerador pelo denominador. Vai ficar 1 vezes raiz de 3 vezes 3 sobre o denominador eu vou elevar ao quadrado. Raiz de 3 vezes 3, então abre parênteses, raiz de 3 vezes 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado. X é igual a 1 vezes raiz de 3 vezes 3 é raiz de 3 vezes 3 sobre, abre parênteses, raiz de 3 vezes 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado, eu tenho raiz quadrada, potência quadrada, corto. Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, 9. Aqui, pessoal, não tem mais espaço, então vamos fazer aqui do lado. Raiz de 3 vezes 3 sobre 3 vezes 9. Eu corto 3, fica raiz de 3 sobre 9. Portanto, pessoal, calcule o valor da expressão x que é igual a cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A é menor que π sobre 2. O valor da expressão x é igual a raiz de 3 sobre 9. Bom, pessoal, esta é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde você precisa saber das identidades trigonométricas do cossecante de A, secante de A e também o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A é igual a 1. É muito importante para você poder resolver esta e outras questões. Nós também utilizamos racionalização. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima.
Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 10. Então, vamos lá. De acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifique a seguinte expressão. P é igual a, abre parênteses, secante de x menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x mais cotangente de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, nós vamos simplificar aqui a expressão P, que é igual a, abre parênteses, secante de x menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos o seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x mais cotangente de x, fecha parênteses. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar as identidades trigonométricas para substituir os valores da secante de x, cossecante de x, tangente de x e cotangente de x. Então, P é igual a, abre parênteses, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Menos o seno de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, tangente de x, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Mais a cotangente de x, que é o inverso da tangente, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x. Fecha parênteses. Então, P é igual a, abre parênteses, 1 sobre o cosseno de x menos cosseno de x. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o cosseno de x é o denominador comum. Então, abre parênteses, sobre o cosseno de x. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1, vezes 1, 1. Menos, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x. Fecha parênteses. Vezes, abre parênteses, 1 sobre o seno de x menos o seno de x. Novamente, nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o seno de x é o denominador comum. Então, sobre o seno de x, agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. O seno de x dividido pelo seno de x é 1, vezes 1, 1, menos, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, seno de x dividido por 1, seno de x vezes o seno de x, o seno ao quadrado de x, fecha parênteses. Vezes, abre parênteses, o seno de x sobre o cosseno de x, mais o cosseno de x sobre o seno de x. Aqui nós temos uma soma envolvendo fração, onde o denominador comum será o cosseno de x vezes o seno de x. Então, sobre cosseno de x vezes o seno de x.
Agora eu vou dividir pelo denominador. Opa. Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x, seno de x, vezes o seno de x, é o seno ao quadrado de x, mais cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo seno de x, é o cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x. Fecha parênteses. Então aqui, pessoal, P é igual, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x, fecha parênteses. Aqui, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde, pessoal, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, observe que aqui eu tenho 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos isolar o seno de x. O seno ao quadrado de x, ele é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos o cosseno ao quadrado de x. Então, observe que 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de x. 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x, sobre o cosseno de x, vezes, abre parênteses, 1 menos seno ao quadrado de x sobre o seno de x. Novamente, nós vamos utilizar esta identidade trigonométrica. Como aqui eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x, nós vamos isolar o cosseno ao quadrado de x. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno ao quadrado de x, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o seno ao quadrado de x. Então, observe que 1 menos o seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir 1 menos seno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, sobre o seno de x. Vezes, abre parênteses, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Observe, pessoal, na identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1. Então, nós vamos substituir aqui o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é 1, sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Então, P é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Então, aqui, pessoal, o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Sobre, aqui nós temos o cosseno de x vezes o cosseno de x e o seno de x vezes o seno de x. Nós podemos já ajeitar e começar com o seno de x. Seno de x vezes o seno de x é o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x, que é o cosseno ao quadrado de x. Então, P é igual seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto,
pessoal. De acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifique a seguinte expressão. P é igual a, abre parênteses, secante de x menos cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x mais cotangente de x, fecha parênteses. P é igual a 1. Pessoal, para resolver essa questão é muito importante que você saiba as identidades trigonométricas. Secante de x, cossecante de x, tangente de x mais cotangente e a cotangente de x. E também essa identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É até bem simples de memorizar e é muito importante que você saiba, pois é preciso para resolver a questão e aparece aí em várias outras questões. Sem esse conhecimento você não consegue resolver a questão. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 11. Então, vamos lá. FATEC, São Paulo. Qual o valor que obtemos simplificando a expressão y é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x mais 2? Bom, pessoal, eu quero saber o valor da expressão y é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x mais 2. Então aqui, pessoal, nós vamos substituir os valores do cossecante ao quadrado de x e secante ao quadrado de x. Y é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x é 1 sobre o seno ao quadrado de x. Menos secante ao quadrado de x é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Mais 2. Então, y é igual a 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x vezes 1 sobre o seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x vezes 1, cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, y é igual a 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter o 1. A divisão vira uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador desta fração. Então, cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x vai ficar o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, mais 2. Então, y é igual a 1 vezes seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, é o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Aqui nós temos uma subtração envolvendo frações, onde o denominador comum é o cosseno ao quadrado de x. Então, eu coloco sobre o cosseno ao quadrado de x. Agora, pessoal, como eu tenho o cosseno ao quadrado de x neste denominador, cosseno ao quadrado de x neste denominador, é só eu realizar aqui a operação.
seno ao quadrado de x menos 1. Mais 2. Então, pessoal, seno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x mais 2, aqui nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então aqui, pessoal, nós temos o seno ao quadrado de x menos 1. Então nós vamos isolar o cosseno de x. Bom, pessoal, o seno ao quadrado de x, o 1 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 1. Então nós temos o seno ao quadrado de x menos 1. Vai ser igual, o cosseno ao quadrado de x está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o cosseno ao quadrado de x. Então, pessoal, o seno ao quadrado de x menos 1 é menos cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir aqui. Vamos continuar aqui do lado. Y é igual seno ao quadrado de x menos 1 é menos cosseno ao quadrado de x. Sobre o cosseno ao quadrado de x, mais 2. Y é igual menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Na divisão de sinais diferentes é sempre negativo. Cosseno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x é 1. Então, y é igual a menos 1 mais 2. Y é igual menos 1 mais 2. Na soma e na subtração, sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. O maior número é 2, vai ficar positivo. 2 menos 1 é 1 positivo. Então, qual o valor que obtemos simplificando a expressão y é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x mais 2, o valor de y é igual a 1. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde você precisa saber as identidades trigonométricas do cossecante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x e seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa foi a questão. Vamos lá para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 12. Então, vamos lá. Demonstre que, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente ao quadrado de x mais 1, fecha parênteses, é igual a 1. Para x, diferente de κ, é uma identidade. Bom, pessoal, eu quero saber se, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente ao quadrado de x mais 1, fecha parênteses, é igual a 1. É o que eu quero saber. Então, para isso, nós vamos substituir os valores de 1 menos cosseno ao quadrado de x e da cotangente ao quadrado de x, utilizando as identidades trigonométricas. Então, pessoal, nós temos uma identidade trigonométrica onde o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Então aqui, pessoal, nós temos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então nós vamos isolar o seno ao quadrado de x. O seno ao quadrado de x ele é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o cosseno ao quadrado de x.
Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x, é igual ao seno ao quadrado de x. Vezes, abre parênteses, cotangente ao quadrado de x mais 1. A cotangente ao quadrado de x, pessoal, é o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Mais 1, fecha parênteses. O seno ao quadrado de x vezes, abre parênteses, cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais 1, fecha parênteses. Aqui nós temos uma soma envolvendo fração, onde o denominador comum é o seno ao quadrado de x. Então eu vou colocar sobre seno ao quadrado de x. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Seno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x é 1, vezes cosseno ao quadrado de x, é o cosseno ao quadrado de x, mais, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1, seno ao quadrado de x dividido por 1, seno ao quadrado de x, vezes 1, seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Observe que nós temos o seno ao quadrado de x multiplicando e o seno ao quadrado de x dividindo. Então eu corto. Ficou o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. E observe, pessoal, que é a identidade trigonométrica do seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Portanto, aqui, cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é 1. Ou seja, demonstre que, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, cotangente ao quadrado de x mais 1, fecha parênteses, é igual a 1. Para x diferente de capi é uma identidade. Abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cotangente ao quadrado de x mais 1, fecha parênteses, é 1, que é igual a 1. Portanto, pessoal, esta é a questão onde você precisa saber as identidades trigonométricas da cotangente ao quadrado de x e também seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Essa foi a questão.